A Rússia nunca imaginou precisar se preocupar com a implantação de defesas aéreas em seu próprio território. Por que faria isso? Quando Putin invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, o país não tinha como atacar a Rússia. Mesmo se a Ucrânia tivesse, não importaria, pois a operação militar especial terminaria em poucos dias. Mas a operação falhou. Quase 4 anos após o início da guerra, os ataques de longo alcance da Ucrânia tornaram-se quase tão frequentes e mais precisos que os da Rússia. A Rússia está começando a sentir a dor. As defesas aéreas do país entraram em colapso, já que Putin perdeu o controle sobre seus próprios céus. Essa é a opinião de Yevhendik, que é ex-comandante de uma companhia no batalhão Idar da Ucrânia. Em entrevista ao rádio NVDIK, afirmou que o inverno de 2025 será algo novo para a Rússia. Após manter superioridade em defesas aéreas durante a guerra, a Rússia está prestes a perceber que a Ucrânia reduziu essas defesas a uma sombra do que eram antes. Dick afirma que este será o primeiro inverno simétrico da guerra. A Ucrânia já demonstra isso com a escala e o sucesso dos ataques de longo alcance realizados em 2025. Em 25 de novembro, o Euromaidan Press destacou os principais comentários de Dick em sua entrevista, com a manchete: "Mas este será o primeiro inverno simétrico." Aqui veremos como eles lidam com isso com a mesma determinação de 4 anos. Dick está insinuando isso. As defesas aéreas russas estão tão limitadas que interceptam munições ucranianas de longo alcance, quase na mesma proporção que a Ucrânia intercepta as russas. Segundo o ex-comandante, a explosão em Moscou comprova isso. Dick afirmou que não é coincidência drones ucranianos operarem sistematicamente em Moscou. E também não é coincidência que essa afirmação tenha vindo mais ou menos na mesma época em que a Ucrânia conseguiu realizar outro ataque bem-sucedido contra uma refinaria de petróleo russa localizada em Moscou. 2 dias antes do relatório do Euromaidan Press, a Reuters informou que drones ucranianos atingiram o centro de uma estação de energia e aquecimento na região de Moscou. O ataque ucraniano, que teve como alvo a estação de energia Chatora, fica a apenas 120 quilômetros, ou cerca de 75 milhas, a leste do Kremlin. Provocou incêndio e exigiu envio de unidades móveis de aquecimento, pois a estação começou a operar com energia reserva. Em um raro momento de transparência, o governador de Moscou, Andrei Vorobyov, confirmou o ataque ucraniano, embora tenha repetido a velha desculpa dos destroços de drones. Drones foram destruídos pela defesa aérea. Alguns caíram na estação, causando incêndio na instalação. "Agora foi localizado", disse Vorobyov. Impressiona como destroços de drones ucranianos causam tanto dano. Afinal, esses destroços aparentemente se espalharam o suficiente para fazer com que 3 transformadores da estação Chatorov pegassem fogo. Cada transformador tem cerca de 65 metros quadrados, ou 670 pés quadrados tamanho, que exigiria um drone inteiro para atingir, não apenas destroços. O ataque foi o mais recente de vários contra o Oblast de Moscou, deixando moradores sem aquecimento ou eletricidade. Em novembro, a RBC Ucrânia relatou que, em 31 de outubro, grande parte do Oblast de Moscou ficou sem luz, provavelmente devido a ataques ucranianos a instalações de energia. Vídeos e fotografias surgiram na plataforma de mídia social Telegram, mostrando ruas mergulhadas na completa escuridão. A Rússia não comentou o que aconteceu, sendo que as únicas notícias vieram da mídia local, que alegou que o apagão foi causado por uma situação de emergência na rede elétrica. A Rússia tentou tratar isso como uma emergência local, sem relação com a Ucrânia. No entanto, o RBC Ucrânia destaca que drones foram vistos se aproximando de Moscou nas horas que antecederam o blackout na cidade. Não é preciso ser gênio para resolver essa equação. Drones ucranianos, mais defesas aéreas russas falhando, resultam em um blackout em Moscou. Quando Dick diz isso, não é coincidência Moscou ter tantos problemas. Esses 2 incidentes, somados a outros na Rússia, mostram que a simetria de defesa aérea, apontada pelo ex-comandante, não é exagero, mas realidade. E como o The Independent noticiou em 5 de novembro, o sucesso contínuo dos ataques de longo alcance da Ucrânia contra alvos no interior da Rússia está se tornando uma grande fonte de constrangimento para o Kremlin.
O veículo publicou sua matéria após um ataque de drone que penetrou 1.300 quilômetros, ou cerca de 800 milhas, no interior da Rússia, diz o veículo. Esses ataques audaciosos, utilizando drones produzidos internamente, causaram considerável constrangimento para Moscou, com autoridades frequentemente relutantes em admitir qualquer dano, e deixaram a população russa apreensiva. A Ucrânia tem atacado mais fábricas, refinarias e centros logísticos militares para enfraquecer a máquina de guerra russa, quase 4 anos após o início da invasão. A menção aos drones produzidos internamente é importante. Na introdução, dissemos que a Rússia não esperava ataques da Ucrânia em seu território. Essa era uma expectativa razoável em fevereiro de 2022, quando a Ucrânia quase não tinha mísseis e seus drones eram iniciais. Avançando quase 4 anos, a Ucrânia agora está em um ponto em que fabrica cerca de 4 milhões de drones por ano, incluindo aproximadamente 30 mil drones de longo alcance. Adicione mísseis emergentes como o Netuno. A Ucrânia possui um arsenal crescente de armas de longo alcance para ataques precisos contra Moscou e outros territórios russos. Porém, não só a precisão levou à simetria. A enorme escala da produção de drones da Ucrânia está permitindo ao país utilizar as mesmas táticas que a Rússia usou contra a Ucrânia para sobrecarregar os estoques cada vez menores de defesas aéreas que restam à Rússia. Dickey diz que esse fato é fundamental para o equilíbrio do aspecto de defesa aérea da guerra. É isso que fazem conosco. Esgotamos as defesas aéreas deles até não conseguirem lidar, disse o ex-comandante à Rádio MV, segundo a Euromaidan Press. Dickey está certamente certo sobre a estratégia da Rússia de sobrecarregar as defesas aéreas da Ucrânia. A estratégia teve tanto sucesso no início de 2025 que o Conselho Atlântico publicou um artigo em julho dizendo que a Rússia estava vencendo a guerra dos drones. Após superar as defesas ucranianas, os principais recursos russos chegaram à inovação contínua do Centro Tecnológico da Ucrânia, informou o veículo. E os resultados começavam a aparecer. A Rússia aumentou a produção de drones e criou novos modelos com avanços tecnológicos. Isso permite lançar bombardeios massivos contra cidades ucranianas, sobrecarregando as defesas aéreas da Ucrânia e aterrorizando civis. Segundo o Conselho do Atlântico, a Ucrânia tem enfrentado dificuldades com a quantidade desde a segunda metade de 2025. Em 14 de novembro, o monitor de segurança de defesa informou que a Rússia lançou cerca de 5.300 drones contra a Ucrânia, com média de 171 por dia. As defesas aéreas da Ucrânia não lidaram tão bem com essa quantidade como antes. Eles ainda derrubaram mais de 4.200 drones da Rússia, aponta o monitor. Mas isso gera apenas 80% de interceptação, a menor taxa da Ucrânia em 2025. O uso de mais drones pela Rússia tem dado resultados. Mas Dickey afirma que a Ucrânia responde de forma semelhante e mostrou que as defesas aéreas da Rússia também são vulneráveis a enxames de drones. Os sinais indicam que ele está certo. Em 27 de outubro, o AIS afirmou que a Rússia havia criado um novo perímetro de defesa aérea ao redor de Moscou durante os 2 meses anteriores. Esse perímetro abrange 21 locais a até 50 quilômetros, cerca de 31 milhas da cidade de Moscou. 80% das novas defesas estão sendo instaladas ao sul de Moscou, onde há maior concentração dessas estruturas. Os sistemas Pantsir S-300 e S-400 formam a maioria dessas defesas russas, com radares e dispositivos de guerra eletrônica ampliando seu poder de fogo. Outro anel de defesas aéreas ao redor da residência de Valdai de Putin conta com 13 Pantsir, um S-400 e um radar. Essas defesas são impressionantes, mas a maioria protege Moscou, não o Oblast onde fica a cidade. Aqui já vemos os problemas da defesa aérea russa surgirem. Ambos os ataques mencionados no vídeo ocorreram no Oblast de Moscou, mas fora do alcance das novas defesas. Putin está tão focado em proteger a si mesmo e Moscou que parece ter esquecido disso. O Oblast de Moscou mede mais de 44 mil quilômetros quadrados, ou quase 17 mil milhas quadradas. Moscou tem só 2.511 quilômetros quadrados, ou 5.891 quilômetros quadrados, considerando a área urbana. As novas defesas aéreas da Rússia cobrem menos de 1/8 do Oblast de Moscou.
Isso torna Moscou, fora da cidade que compartilha o nome com a região, extremamente vulnerável. Acabamos de sugerir que Putin está apenas preocupado em proteger a si mesmo e a capital da Rússia. Talvez o motivo das defesas de Moscou focarem nessas duas áreas, deixando o restante do Oblast vulnerável, seja mais prático. A Rússia pode não ter defesas aéreas suficientes para toda a região, e faltam também outros sistemas de defesa aérea no país. Os mísseis superficiar ESMs desses sistemas também estão quase esgotados. Dick diz que alguns desses SAMs são da Coreia do Norte e da Rússia e não são confiáveis. Os SAMs norte-coreanos não são confiáveis para a Rússia, diz o comandante. E o outono nem acabou. Isso não surpreende, pois SAMs são bem mais complexos que os projéteis de artilharia que a Coreia do Norte enviou à Rússia. Aliás, não que esses projéteis sejam muito melhores. Muitos estão tão deteriorados que a Rússia nem consegue usá-los, como você vai descobrir se assistir ao nosso vídeo. Sem poder contar com a Coreia do Norte para fornecer os mísseis de que precisa, a Rússia está prestes a ficar completamente sem esses mísseis. Segundo o Dr. Jack Watling, do Instituto Real de Serviços Unidos, a Rússia deve ficar sem mísseis de defesa aérea. Até fevereiro de 2026, ela irá reabastecer como já fez antes. Mas até que esse momento chegue, a Ucrânia tem uma janela de oportunidade à sua disposição. Ela poderá explorar as fraquezas da Rússia para atingir mais alvos e pressionar sua indústria, diz Watling. A Ucrânia já faz isso. Como ficará pior para Putin e Moscou quando acabarem os mísseis? Com a crise dos mísseis, a Rússia perde sistemas de defesa aérea na Ucrânia e territórios ocupados em ritmo alarmante. O Estado-Maior-Geral das Forças Armadas da Ucrânia afirma que as forças do país destruíram 1.200 sistemas de guerra antiaérea até 25 de novembro, sendo que 2 desses sistemas foram eliminados apenas um dia antes. Essa é uma taxa enorme de desgaste. A Rússia ainda precisa deslocar defesas aéreas do próprio território para a Ucrânia. Quanto mais defesas avançam para territórios perigosos, menos a Rússia precisa enfrentar. Drones de longo alcance da Ucrânia dentro da Rússia, o Kiev Independent destaca os problemas da Rússia de forma direta. Artigo de 9 de novembro do veículo ucraniano diz que as defesas aéreas russas estão totalmente expostas. Diz que os vários ataques ucranianos às refinarias deixaram a Rússia com pouco combustível produzido por elas. Putin assinou uma lei que permite que reservistas russos defendam essa infraestrutura crítica dos drones ucranianos. Não está claro como esses reservistas devem fazer isso, já que os sistemas de defesa aérea projetados para esse propósito não conseguem destruir os drones ucranianos. O Kiev Independent sugere que as tropas devem operar metralhadoras em caminhões para tentar derrubar drones ucranianos. Pense por um instante. Antes da guerra, a Rússia aparentava ter um dos melhores sistemas de defesa aérea do mundo. Agora, restaram tão poucas defesas aéreas e mísseis que soldados apontam armas para o céu, na esperança de que consigam disparar tiros de sorte que derrubem os drones da Ucrânia. Essa situação indica um futuro ruim para as refinarias de petróleo, infraestrutura de energia e outros alvos militares russos já atacados pela Ucrânia. Se Dick estiver certo, já alcançaram a simetria de defesa aérea. A Rússia caiu ao nível da Ucrânia após quase 4 anos de vantagem. Se a situação continuar assim, a Rússia segue perdendo sistemas de defesa aérea para drones ucranianos. Podemos até chegar a um ponto em que a Rússia seja menos capaz de proteger seu território contra veículos aéreos não tripulados de longo alcance do que a Ucrânia. Segundo o artigo do Jornal de Segurança Nacional de 11 de novembro, surgiram vazamentos que a Ucrânia explora durante o ano. Os números são terríveis de se ver, especialmente para Putin. O jornal diz que a Ucrânia realizou quase 160 ataques bem-sucedidos contra refinarias e locais críticos na Rússia. Isso representa média de 16 ataques mensais, considerando dados de janeiro a outubro. Ataques às refinarias reduziram em 37% a capacidade de refino da Rússia, causando falta de combustível interna e restrições à exportação. Essa é uma situação que vem se desenvolvendo há muito tempo, conforme afirma o jornal. Analistas dizem que anos de perdas, remanejamentos e corrupção enfraqueceram as defesas aéreas da Rússia, deixando brechas além da linha de frente. Essas brechas permitem os ataques de longo alcance da Ucrânia. Drones da Ucrânia conseguem atravessar as defesas aéreas russas que protegem soldados na linha de frente.
Eles geralmente têm caminhos relativamente livres até chegarem aos seus alvos em território russo. Mesmo quando os drones atingem os alvos, as defesas aéreas da Rússia, se existirem, não conseguem lidar bem com os projéteis. A United 24 Media divulgou em 22 de novembro um relatório sobre ataques em profundidade da Ucrânia com drones FP-1 e foguetes aéreos FP-5. O primeiro, que é um drone de longo alcance desenvolvido por uma empresa chamada Firepoint, tem sido o grande destaque para a Ucrânia em 2025, já que é a plataforma que o país mais utilizou em seus ataques de longo alcance confirmados contra a Rússia. Junto ao FP-5, o FP-1 atacou 8 vezes a infraestrutura energética da Rússia e fez 15 ataques a defesas aéreas, radares e equipamentos militares. 6 ataques a instalações industriais e fábricas, 7 ataques a aeródromos e impressionantes 28 ataques bem-sucedidos à infraestrutura de petróleo e gás da Rússia. A Rússia não tem só um problema de defesa aérea, mas um problema específico com drones, pois esses ataques bem-sucedidos não ocorreriam se houvesse resposta adequada. Além do drone FP-1 e do sistema de foguetes FP-5, a Ucrânia também começou a usar o FP-2. Isso oferece ao país um alcance médio para atingir alvos russos na Ucrânia ocupada. Atrás das linhas de frente, você descobrirá mais assistindo ao nosso vídeo sobre a nova arma. O ponto que estamos destacando aqui é que a deficiência nas defesas aéreas da Rússia está sendo agravada pela inovação da Ucrânia. Enquanto os fabricantes de armas da Ucrânia podem estar tendo dificuldades para desenvolver sistemas defensivos para lidar com os ataques aéreos esmagadores da Rússia, eles garantem que a Ucrânia possa revidar contra a Rússia, com ataques igualmente poderosos causando danos. O Jornal de Segurança Nacional destaca que Moscou enfrenta o problema de ter pouca tecnologia avançada ou sistemas sofisticados de defesa aérea que poderiam impactar o conflito, mesmo com os reservistas sendo chamados. A reação russa mais comum e improvisada é formar as chamadas unidades móveis de defesa aérea. Esse termo genérico esconde que essas unidades móveis são só soldados transportados operando metralhadoras e canhões antiaéreos. Em uma reviravolta humilhante, uma foto de 26 de outubro mostrou uma equipe móvel perto do Kremlin, publicada pela Rússia enquanto Moscou era atacada por drones ucranianos. As metralhadoras não ajudaram naquela ocasião. Exceto por raras exceções, nada impedirá a Ucrânia de usar as táticas da Rússia contra ela. Há uma ressalva em tudo o que discutimos, que Dick mencionou em entrevista à Euromaidan Press. A paridade, simetria, ou como você quiser chamar na área de defesa aérea, foi alcançada pela Ucrânia ao destruir as defesas ex-aéreas russas, em vez de fortalecer as suas próprias. Isso é evidenciado pela redução da taxa de interceptação. A simetria na defesa aérea não indica que a Ucrânia está segura. Na verdade, é o oposto. Dick afirma que um inverno difícil se aproxima, pois a Rússia foca na infraestrutura energética da Ucrânia. Esses ataques já foram suficientes para privar milhões de cidadãos ucranianos de energia em vários momentos, e também prejudicaram bastante a capacidade de geração de energia da Ucrânia. Segundo a Rádio Europa Livre, Rádio Liberdade, o Ministério de Energia da Ucrânia informou em outubro que a capacidade de geração do país era de cerca de 176 gigawatts. Isso não representa nem metade dos 38 gigawatts de antes da invasão de Putin. Também pode não ser suficiente para que os cidadãos da Ucrânia passem por um inverno rigoroso, durante o qual o consumo deve chegar a 18 gigawatts. A Ucrânia precisa passar por um inverno difícil para que suas conquistas na defesa aérea tenham valor. Mas se há algo que a Ucrânia nos mostrou durante uma guerra que já dura muito mais do que qualquer um imaginava, é que o povo do país tem uma imensa força de vontade. Eles e as forças armadas da Ucrânia farão o possível para superar a situação. Enquanto isso, drones ucranianos de longo alcance seguirão eliminando muitos alvos russos importantes. Em uma nota mais positiva para a Ucrânia, ela acaba de começar a implantar um sistema de defesa aérea britânico nunca antes visto. O Terrahawk Paladin está na Ucrânia e foi criado para enfrentar drones russos de longo alcance. Veja mais sobre essa arma no vídeo. Lembre-se de se inscrever no The Military Show para acompanhar as últimas notícias da guerra da Ucrânia. Obrigado, como sempre, por assistir.